Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque no tutorial de hoje eu trouxe um elemento arquitetônico que é muito bonito, e é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse tipo de... ele é um pergolado, né? Funciona ali como um pergolado em cima da nossa estrutura, da nossa cobertura. E, pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho que o apelo estético que ele possui é simplesmente maravilhoso, tá? Eu, sempre que possível, eu utilizo nos meus projetos, porque eu realmente acho que ele agrega valor estético nas nossas edificações, tá bom? E olha, a gente vai ter várias possibilidades, vários desenhos diferentes, tá? O mais legal é que a gente pode fazer tanto assim sem preenchimento, quanto assim, né, que possuem as divisões. E o mais legal ainda é que, além disso, essas divisões elas podem ser todas no mesmo sentido, elas podem possuir sentidos diferentes, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Tanto o modelo que em tese seria mais básico, mais simples, quanto esse modelo aqui com os preenchimentos internos. E para esse projeto a gente vai utilizar esse arquivo aqui, tá bom? É um arquivo que a gente fez durante as nossas lives aqui do Instagram, que acontecem toda terça... do Instagram não, pessoal, do YouTube, perdão. Que acontecem toda terça-feira e quinta às 9h30 da noite, certo? Mas vamos lá. Primeiro eu tenho que explicar aqui para vocês que é muito mais simples do que parece. A nossa estrutura lá, ela nada mais é do que uma estrutura assim, tá? A gente tem uma estrutura externa e depois um sistema de grelhas, né? Como se fosse um grid na nossa estrutura amadeirada. E a gente vai utilizar somente um plugin para fazer essa estrutura, tá? Vocês talvez já devam imaginar, que é justamente o 1001 BitTools, tá bom? E esse 1001 BitTools ele vai ter uma função de dividir painéis. Inclusive esses painéis eles já vão vir preenchidos para a gente. Aí a gente decide depois se a gente quer ou não trabalhar com esses painéis, tá bom? Eu até já tenho aqui uma estrutura feita, mas eu vou mover ela para cá, por exemplo, 20 metros, tá? Para não atrapalhar a nossa modelagem, eu vou ocultar. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente for utilizar o 1001 BitTools, pode ser tanto a versão free, vou até utilizar a versão free para mostrar para vocês, quanto a versão Pro. A gente vai precisar criar uma face, e aí essa face ela vai ter os painéis, né? Seria basicamente eu dividir aqui, por exemplo, por 5, e esse outro sentido aqui também por 5. Só que a gente não vai fazer isso, tá? Isso daqui vai ser automatizado. E aí cada um dessas estruturas teriam a espessura. Talvez a estrutura em si nem seja tão complexa, né? Mas é mais demorada do que se a gente realmente for fazer com plugins. Então bora lá. Vou criar aqui um retângulo, tá? E esse retângulo vocês podem personalizar da forma que vocês desejarem. Já vou criar aqui um grupo para deixar 100% certo, né? De que ele não vai correr o risco ali de se perder, de avançar outras arestas. Então eu seleciono essa aresta e vou puxar ela até aqui, para a gente ter certeza que ela vai encostar no apoio da parede, beleza? Aqui ó, a gente viu que ela cobriu a parede, eu não vou querer que ela cubra todo esse espaço, então vou puxar aqui mais ou menos um retângulo nessa dimensão, tá? Como se ela realmente fizesse esse recorte. A gente pode até puxar um pouquinho mais aqui, ó, acho que assim tá legal, beleza? E é em cima dessa face aqui que a gente vai trabalhar toda a nossa estrutura. Aqui eu acabei puxando, criando ela como se ela estivesse em cima da parede. Vou descontar essas duas laterais para cá, vírgula 15, ok, beleza? Então vamos lá, vou selecionar essa face. E qual é o ícone? Esse ícone aqui de dividir a face selecionada em painéis. Esse plugin ele é muito intuitivo, tá? Todos os ícones do plugin 1001 BitTools são bem intuitivos. E a gente pode entender aqui ó, o que a gente vai fazer em cada uma dessas configurações e ir seguindo por essas cotas de referência. Eu vou começar a fazer um teste aqui, porque eu primeiro vou dividir em quantidade de linhas e depois em colunas, tá? Vou começar com 3x3 e eu vou colocar a dimensão, ó. 15 centímetros seria a profundidade da nossa estrutura, a espessura da nossa estrutura externa, tá? Vou colocar aqui 15 centímetros. Aqui eu tenho a configuração de D2, só que na nossa não vai ter, tá? D2 seria se a gente tivesse esse tipo de estrutura aqui, que possui meio que um chanfrado no metal. Agora eu vou voltar para a primeira opção. Vou colocar aqui, ó, 10 centímetros seria esse W. 10 centímetros para mim parece pouco, vou deixar com 15, qualquer coisa eu refaço com 10. E o W2, que vai ser a estrutura interna, ela eu vou deixar com 10 centímetros, beleza?
Para mim aqui não importa se eu vou fazer com base na frente, no meio ou na parte de trás, tá? Porque qualquer coisa eu posso mover depois. E vou clicar aqui, ó, Create Window Frame, tá? E ele já criou a estrutura aqui pra gente. Olha que bonito que ficou. Realmente, pessoal, 15 centímetros ali na estrutura externa ficou muito. Vou voltar aqui, vou colocar 0,10 e aqui também 0,10. Tá? Ficou tudo 0,10. Agora sim, deu uma melhorada. Aqui acabou, né? Que ela ficou bem fininha aqui. Então, talvez seja interessante a gente aumentar a quantidade de linhas. Vamos testar aqui com 4. Linhas não, tá, pessoal? Colunas, perdão. Vamos até aumentar, ó, que eu achei 4 legal. E aqui vamos colocar também 4. Vamos ver como fica. Agora ficou melhor, né? Aqui teve um pequeno bugzinho, tá? Vocês podem observar aqui que não dividiu como deveria dividir. O painel foi dividido. Não chegou a ser dividido. Mas aí depois a gente pode contornar. Como é um pedacinho só de toda essa nossa estrutura, não teria problema, tá? Mas vamos lá. A primeira versão que eu vou fazer vai ser deletando essa nossa estrutura. E aí eu precisaria pegar aqui, por exemplo, uma textura amadeirada. Deixa eu copiar esse mesmo material daqui, ó. Pronto. Agora eu vou ocultar e vou pintar essa minha estrutura, tá? Aqui eu poderia vir com uma tela, né? Uma cobertura de policarbonato, né? Fazendo uma proteção desse ambiente. Não, mas ficou muito espaçado, né? Seria legal talvez fazer um pouco mais, como não vai ter a divisão, como não vai ter toda essa estrutura, talvez seja legal a gente fazer umas divisões um pouco maiores. Então bora testar aqui. E isso é realmente teste, tá, pessoal? Vou colocar aqui, por exemplo, 8x8 para a gente tentar algo mais parecido com uma estrutura assim. Eu acho que 8x8 vai ser... Vamos tentar. E aqui a profundidade eu vou colocar 20 para ter um reforço ali na estrutura. Como se fosse um reforço, né? Claro. Ó, assim já ficou mais legal, né? Para quando a gente for trabalhar sem a nossa estrutura interna ali do painel. Olha que legal que ficou, pessoal. Ficou muito bonito, né? E eu particularmente gostei muito. A gente já traz uma estética muito mais interessante para esse tipo de painel. Concordam comigo? Beleza, essa daqui seria uma das nossas opções, certo? Mas vamos voltar aqui ainda um pouco mais, porque agora eu quero mostrar para vocês como que a gente faria esse outro tipo de painel, que também é super simples. A ideia é basicamente a mesma. Vamos colocar aqui 5x5, deixar os padrões. Aqui a gente teve aquele mesmo bug, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou redesenhar essa parte que não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui também. Vou redesenhar essa estrutura. Tá? E aí eu ocultei ela. E vou puxar aqui, ó. Vocês vão ver que não tem mistério, tá, pessoal? Na modelagem dessa nossa estrutura. Porque ela toda está conectada, então fica muito simples da gente manipular esses nossos painéis. Agora eu vou dar um desocultar aqui, né? E eu tenho um atalho, ó, vocês podem ver que agora a gente tem faces separadas, que basta eu apagar elas assim, que fica tudo pronto, tudo resolvido. Beleza. Aqui a gente tem algumas faces. Essas faces eu posso transformar elas em componentes com o nosso S4U. Vamos habilitar ele aqui, S4U Components. E o que eu precisaria fazer nessas faces? Posso transformar as minhas faces em componentes, tá? E aqui eu vou tentar manejar elas com cuidado aqui para que todas comecem e terminem na mesma direção. Esse triângulozinho vai indicar para a gente a posição da direção, tá? E aí, tudo que eu editar em uma, ó, essa pequena que tem um recorte diferente, ela não reconheceu, mas aí, se eu fizer aqui um retângulo em uma, vai acontecer nas outras. Se eu fizer um retângulo assim, vai acontecer nas outras. E é justamente isso que a gente vai fazer. Porém, a gente pode selecionar aqui, meio que como se fosse um sistema de xadrez, tá? Porque vocês observaram que nessa nossa referência, ela faz meio que isso, um jogo de xadrez, e tornar todas únicas, tá bom? E essa daqui, ó, depois a gente vai ter que trabalhar ela manualmente, porém não tem problema. Então bora lá, vou selecionar elas, vou vir aqui na opção de Breeze, tá? Na opção de Breeze, colocar a espessura que eu quero, vou colocar aqui vírgula 15, tá? E a espessura ali da nossa ripa, 0,5 por espaçamento 10 centímetros e sem inclinação,
tá bom? Vou deixar essa inclinação. Bora dar aqui um criar, e olha que legal que ficou. Muito legal, né? Vamos até já pintar todas elas aqui. Agora o que a gente vai precisar fazer é pegar essa nossa outra e utilizar. No 1001 Bit Tools Free, a gente tem 2 ícones separados, né? Como eu utilizei o primeiro, agora eu vou utilizar o segundo. Posso colocar aqui as mesmas configurações, acho que eu coloquei 0,5, né? Aqui 10 e vou dar um Create Lower, tá? Então agora, esse meu painel, ele ficou no outro sentido. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E esse daqui, ele tem um pequeno probleminha, né? Porque ele não reconhece, ele tenta compactar na nossa face. Ó, aqui eu consigo ter a mesma quantidade que essa, só que aqui fica muito mais fina, tá? Depois a gente corrige eles manualmente. Vou transformar eles em componentes únicos para a gente não ter nenhum tipo de problemas, ó. Posso dar um Ctrl A, vou tirar a primeira e a última para eu saber onde começa e onde termina. Essa daqui, inclusive, eu posso fechar ela, tá? Desenhei ali, desenhei aqui, ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl A e também transformar elas em componentes, para quando eu mexer em uma, mexer em todas, beleza? Só que o que acontece? Quando eu puxo aqui, essa daqui vira para cá, né? E aqui eu já provavelmente estou no limite, então eu basicamente vou clicar com o botão direito e virar ela no meu eixo vermelho, tá? Para que quando eu puxar aqui, ó, elas se encontrem, ok? Então vou puxar aqui mais um pouquinho, acho que 3 centímetros está legal, e criar algumas cópias. Vamos puxar aqui, dividido por 4. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Eu basicamente manipulei elas manualmente para que a gente tenha o mesmo resultado das outras, certo? Beleza. Agora só falta essa daqui, que ela tem que seguir o mesmo padrão dessa repetição, e a gente também pode utilizar o plugin para fazer isso. Vou manter aqui 15, 5 e 10 centímetros, clicar para Create Lower, tá? Não tem mistério, pessoal, exatamente o mesmo resultado, e vocês podem ver aí de baixo que o resultado fica exatamente o que a gente estava querendo, né? Que é um resultado meio que um efeito quadriculado, um efeito em xadrez para o nosso projeto. Agora, essa estrutura externa, é legal que a gente pinte ela com uma cor mais escura, para simular ali um metal ou algo assim do tipo, tá? Vou pintar aqui todas as faces, olha que legal que ficou. Se a gente voltar aqui, ó, metal e as nossas estruturas amadeiradas, beleza? Tudo certinho, tudo bonitinho e organizado. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é selecionar esse grupo das faces e puxar ele um pouquinho para dentro, tá? Ou um pouquinho para fora, para a gente conseguir ter a estrutura, porque antes ela estava passando um pouquinho e eu só reajustei, beleza? Agora quando a gente vai saindo dos grupos, olha como que ficou legal, peraí, olha como que fica legal, né? O resultado do nosso projeto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o ângulo da câmera. Naquele outro exemplo que eu tinha criado aqui, vocês viram que eu criei uma cascatinha, né? Que ela estava fixada aqui, e aí ela faz, né? Toda a despeja da água aqui direto na nossa piscina, e eu vou copiar essa mesma cascata, tá? Vou entrar aqui no grupo, vou selecionar ela, dar um Ctrl C, ela é um pouquinho mais pesada, né? Ela possui vários detalhes ali, vou voltar no nosso grupo, e vou dar um Ctrl V, tá? E aí ela vai colar aqui, eu só reposiciono ela mais ou menos onde eu vou precisar dela. E nessa hora é legal a gente utilizar os eixos de travamento dentro do SketchUp. Ok, então trouxe aqui, vou descer ela mais um pouquinho. E olha que legal que ficou. Bora ver aqui de fora. Agora sim, a cascata acabou ficando um pouquinho menor do que antes, mas eu posso escalonar. E esse daqui é o resultado da nossa incrível cobertura 100% modelada utilizando plugins. Pessoal, era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu sei que a gente acaba fazendo um pouquinho mais rápido do que a gente gostaria, né? Para que caiba aqui num tempo legal, que não fique muito cansativo no YouTube. E se você tem interesse em dominar os plugins, clique aqui no link da bio. No primeiro link é meu curso Plugins Pro, onde eu te ensino a utilizar mais de 100 plugins. A gente já tem mais de 200 aulas. E é isso. Muito obrigado e a gente se encontra na nossa próxima aula.